Rosângela, Maria, Jaqueline Pereira, Rafael. É surdo ou é ouvinte? Surdo. Ah, e intérprete tem para ele? Eu conversei com ele que ele precisava de ter alguém para interpretar para ele. Consegue particular? Oi, Simone. Que bom ter você Olá, aqui. tudo bem? Bem, então agora vai ser o seguinte, desculpa estar fazendo português sinalizado, mas tem um surdo, tá aí, e nós avisamos que, por favor, ele conseguisse um intérprete particular dentro da casa dele, porque agora é difícil a gente conseguir intérprete outra vez que viesse para interpretar. Então, eu vou pedir, se tiver algum voluntário e o pessoal puder trocando, os intérpretes que estão aqui, irem trocando, para poder ajudar, para ele não perder. Tem 2 surdos somente que se inscreveram. Pode? Não me avisou. Tem uma aqui, a Simone ajuda. Ah, Simone está aí. Você está diferente, Simone. Eu tô com roupa. Não tô com roupa de intérprete. Você tá uma gata, tá bonita. Esse cabelão aí, ó, tá diferente. E com óculos, eu não conheci com óculos. Tá. Desculpa, Mas daí a Simone e a Grace, outra vez, elas vieram para poder aproveitar. Não, vamos pedir para outras pessoas que possam ajudar. Será alguém aí que aceita ser voluntário? Ser um pouquinho voluntário com sinais? O pessoal de outros países não dá, né? É difícil. Para mim... Sinais diferentes, não dá. Para mim, eu não posso me oferecer, porque eu estou com uma síndrome nas mãos, que eu estou fazendo fisioterapia e acupuntura. É do carpo. Se eu me arriscar, eu posso complicar. Pois é. Entendeu? Eu estou tendo que ficar quieta. Aí eu peço desculpa em relação a isso. Se não fosse isso, eu faria. Claro. A Jeane, da outra vez, a Jeane já interpretou na hora. Apareceu um surdo lá, ela começou a interpretar na hora. Não avisaram nada. Então, se pedir outra vez é difícil. Vamos esperar um pouquinho, tá? Até todo mundo chegar. Estamos quase na hora. E eu estou aqui no CAIS. O sinal do CAIS eu não lembro. Atrás de mim tem uma plaquinha que é o Centro de Atendimento Integral dos Surdos. Aqui esse aí do lado. Tá? Alô. Baixa o som desse aí. A luz tá boa? É outro telefone. A minha luz tá boa? Pegou o som desse aí. Ok. Eliana, você tá com a carinha enterrada. Tá. É que eu tô no trabalho, porque me avisaram. Não é da nossa geração, a gente está aprendendo isso agora. Ai. Agora ficou bem. Agora então tá. Temos aqui Maria Angélica Aneca, Cíntia Alexandre, Daniele Caldeira, Eliane Campos. É para ter bastante gente nessa live, é para ter umas 40 pessoas. Tá? Pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo vai a live? 1 hora. 1h15. Vai ser 40. É porque eu estou na empresa, né? Aí 1h15, mais ou menos. 1h15. Não, então, porque eu não fui para o apartamento, eu avisei a Rose, que aí a cuidadora da minha mãe avisou que a energia acabou lá. Nós
sobrinha falou assim, tia, fica por aqui. Eu falei, não, eu não vou ficar sozinha aqui no bairro, dentro da empresa sozinha. Falei, não, eu tenho que levar um material para o hospital, porque a gente trabalha com material de implante, né? Aham. Ele falou assim, tá bom, então eu vou anexar, colocar para a senhora, porque eu não tenho Zoom, eu tenho só um Meet. Ah, Né? E aí ele usou o dele para eu poder entrar. legal. Mas Então ele vai avisa ficar aí. aqui. Tá ele, a esposa, o bebezinho, a sobrinha nova, né? Aham. Então a família vai ficar por aqui para poder me ajudar. Legal. Se der algum problema, não souber. Professor, nós vamos Oi. ter 45 minutos, daí o Zoom ele fecha naturalmente, daí a gente sai e entra de novo, daí fica mais 45 minutos. Tá, Tá? tá. Eu vim com uma roupa mais descontraída hoje, porque é uma aula de corpo, né? Eu não quis colocar terno, sério, gravata, essas coisas, né? Quis ficar mais à Não, tem que vontade. ficar light Eu tô com hoje. roupa de guerra, que a gente vai entrar em guerra agora, brincadeira. Nós temos também a Eliane Campos, que eu estou vendo aqui. Agora eu estou podendo conhecer os meus alunos, né? Vendo a carinha de vocês, que da outra vez não deu, né? Tem a Eliane Campos aqui. Agora, não sei se eu vou conseguir ver todas as pessoas, né? Não sei se eu vou conseguir. Bueno, de habla española está acá María Fernanda Montes, es de Argentina, sí, que habla español. Hay 2 cubanos, desta vez tenemos 2 personas de Cuba, una bendición. Tenemos Reidel de Cuba, de la ciudad llamada Santiago de Cuba, y una otra muchacha, me olvido el nombre ahora, él me habló, y es de Cuba también. Son alumnos míos de Cuba. Yo estuve en Cuba algunas veces ministrando talleres totalmente gratis para por lo menos 100 intérpretes y 100 sordos, 200 personas. Fue una bendición, una gran bendición. Bueno, ahora está Reidel acá, no sé si ya está, es mi representante para Cuba. Tendremos también su amiga que se llama, déjame ver, Anaírdiris, se llama Anaírdiris, ¿sí? Que estará ahí. Bueno, ya está conectado Reidel, mi hermano que yo llamo de saqueo, porque es un muchacho muy chico, así, y nosotros llamamos de saqueo. Y hablamos así, tenés que ir arriba del árbol, es muy chico, muy pequeñito. Sí, una persona maravillosa. Es pequeño por fuera, pero muy grande por dentro. Ya vi la foto, ya vi la foto. Gigante por dentro, sí, gigante. O Reidel, Bueno. eles estão tentando entrar, mas não estão conseguindo ainda por enquanto, os 2 de Cuba. Dios. Cuba, así es. Cuba para conectarse es un tema, realmente, un tema. Eu quero pedir para as pessoas que estão com o vídeo desligados para que liguem, né, para a gente ver a carinha, porque daí não aparece aqui, não está aparecendo. Tem bastante gente com a câmera desligada para a gente poder conhecer. Coragem! Isso! Não tem problema. Porque tem 19 participantes até agora, mas não tem tudo isso de câmera. A Nájila aí, boa noite, Nájila. Boa A noite. Cíntia. Estão me ouvindo? Entrou a Cíntia, entrou Maria Angélica, Daniela Caldeira, boa noite para todo mundo. Buenas noches, saludos desde Bolivia. Camila, agora entrou ali a Camila. A Maria Angélica é da Bolívia. A Maria Angélica Rosa. Ah, sí, María Angélica, ¿dónde está? María Angélica de Bolivia. Tá de ¿De verde. qué parte de Bolivia? La Paz. La Paz, Bolivia. Paz. ¡Wow! Me invitaron para La Paz, pero no tuve coraje por el tema de la altura.
Por Oi, isso me Jordana. quedé sempre em Cochabamba. Tengo miedo de ir a La Paz e infartar y morir ahí. No se importa nada, vamos a cuidarnos. No. Bueno, estamos arreglando cosas para Bolivia también. Y no sé si mi representante de Bolivia ya está, que es... estoy hablando español ahora. ¿Cómo? Vivian Saavedra. Sí, mi representante. Não entrou ainda. Y todavía mi representante para Argentina... A Adriana também não entrou. Adriana está, não está? Não, ainda não. Adriana Aún não. não? Está bem. Bem, já vou parar de falar espanhol, tá? Não se preocupem, brasileiros. Falar portunhol, na verdade, né? Porque eu não falo espanhol, eu engano, tá? Bom, é o seguinte, vamos começar então? Comece aí, Rosicléia. Passa as dicas para o pessoal. Meninas, por enquanto tem Simone que está interpretando. Eu vou pedir aos ouvintes que estão, se tiver alguém que se voluntarie, para dizer, eu interpreto um pouquinho também para os surdos que estão, porque eu avisei eles em casa que eles, por favor, buscassem um intérprete, algum amigo da vizinhança, porque nós não teríamos acesso oficial ao intérprete nessa live. Mas eu acho que eles não conseguiram. E eles estão aí, né? E não podemos excluí-los. Então, se eu inventar de fazer português sinalizado, eu não vou fazer palestra nenhuma com vocês. Mas se alguém se voluntariar a fazer uma troca e nos ajudar, porque as duas meninas, a Simone e a Grace, você sabe que interpretaram toda a masterclass na outra vez. Então, eu deixo a critério de vocês aí, vocês mandarem aqui escrito, eu posso interpretar uns 15 minutos, eu posso interpretar uns 10 minutos, e assim a gente vai fazendo o rodízio, tá? Mas fica a seu critério. Por enquanto está a Simone aí, né, Simone? Eu agradeço. Depois você manda a nota fiscal pro Rafael. Desculpa, eu não, estou toda colorida a conta aqui. Do banco e a nota fiscal, tá? E desculpa, gente, eu não vim preparada, então... Ó, ela não veio. Ela está toda florida, de cabelo, ela está lindona, não está com a roupa preta, né? Não estou, então me perdoem, vou estar de voluntária. Imagina, voluntário. Comece aí, Rosicléia, vamos lá. Já estamos 10 minutos atrasados. Sim. Boa noite a todos, né? É um prazer enorme ter todos aqui. Muito obrigada pela presença. O professor vai falar as perguntas que vocês mandaram com antecedência. Se conseguir alguns minutinhos, ele pode ser que responda outras perguntas no final, mas, a priori, é só as perguntas que o pessoal me mandou antecipadamente. Tá certo? Então, vai ficar gravada para as pessoas que perderam ou cair a conexão, e também tem algumas pessoas muito queridas aqui que estão trabalhando e falaram, por favor, grava aí, sempre é muito importante esse conteúdo que o professor vai passar. Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de todos. Ok. Os critérios, lembra dos critérios? Então, aqueles mesmos critérios. As perguntas que estão aqui, que não estão, passa aí para o pessoal. Ah, sim. E o professor, ele fez perguntas que são parecidas, que foram mandadas para mim, uma parecida com a outra, ele juntou em uma pergunta só. Vai ser, como eu falei, esse critério de responder apenas essas perguntas que me mandaram antecipadamente. E... Sim. A pergunta já está com resposta na apostila. Desculpa. Se a resposta já está, se a pergunta que os alunos fizeram, a resposta já está lá na apostila, ele vai pedir para que a pessoa olhe lá na apostila, tá ok? Ok. Bem, meus queridos, muito bem-vindos todos. Eu sei que todos estamos esgotados, alguns de vocês passaram talvez o dia trabalhando online. Eu também tenho feito muito disso, mas por causa da pandemia, a maior parte de nós não tem como fazer diferente, né? E eu quis oferecer esse presente para vocês, para tirar algumas dúvidas, certo?
eu vou começar a fazer isso agora com o pessoal que honra participando das minhas masterclass ou dos meus cursos. Aí eu dou de presente 1 hora de assessoria, tá? De coisas que porventura ficaram lá e que não deu tempo. Porque eu sempre dou overdose de conteúdo, sempre é mais conteúdo do que pode. Eu prefiro que vocês recebam uma apostila bem grossa e fiquem estudando depois, do que receber pouco material e dizer, poxa, só isso, entende? Então, pelo menos vocês têm bastante material para pesquisa. Me enviaram, no total, 13 perguntas, tá? Perguntas muito boas, muito assertivas, e eu creio que a maior parte não está na apostila, e eu imagino que será muito bom para todos que estão participando. María Fernanda, ¿usted está comprendiendo que estoy hablando? Sí, bueno. Y otros, María Angélica no. Ah, sí, ¿está compreendendo português? Bueníssimo. Bem, vamos lá então. Vamos renovar as forças agora, tomar uma aguinha, deixar a aguinha perto, o cafezinho perto, dar uma chacoalhada na cabeça e vamos fazer esse tempinho valer, tá? Eu vou ter um palhaço aqui para ver se vocês conseguem ficar mais 1 hora na frente desse computador, que a gente não aguenta mais, mas que a gente tem que ficar, né? Bem, eu estou aqui no CAIS, como vocês viram, aqui atrás pedi para botar um banner, que é um centro de atendimento integral à pessoa surda. Aqui em Juí, no interior do Rio Grande do Sul, é um local de referência, é o meu sonho ter um local como esse. Eles têm uma casa imensa, só para os surdos. Acho que essa casa deve ter uns 300 metros quadrados para atendimento ao surdo. É da Convenção Batista Alemã, e daí vocês podem, para fazer contato, é CAIS, CAIS Surdos Ijuí, tá? Vocês entrarem lá no Facebook e poderem fazer contato com eles futuramente, com a Silvia, que é a coordenadora aqui, tá? Bem, a primeira pergunta que me foi feita assim. Alguns eu não entendi bem, mas vamos lá. A descoberta tardia do intérprete, eu não vou dizer TILS, porque tem pessoas de outro país que não usam o nome TILS, então eu sempre vou falar intérprete de língua de sinais, fica mais fácil, tá? A descoberta tardia do intérprete da importância da expressão corporal e facial pode estar sendo criada uma geração engessada e acostumada com o português sinalizado? Eu respondi com 3 coisas. Você vai anotando o que interessa para você, tá? Primeiro, se é um TILS, um intérprete de verdade, ele não tem como descobrir depois a expressão corporal e facial das línguas de sinais, pois isso é natural das línguas de sinais. Como que o intérprete, que se diz intérprete, descobre depois a importância da expressão facial? Então, a pergunta que eu faço é: com quem e onde esse intérprete aprendeu língua de sinais? Porque não tem como você aprender língua de sinais sem ter alguém ensinando expressão facial ou pedindo expressão facial e corporal junto. Então, não é a língua de sinais que está aprendendo. Então, essa pergunta me parece ilógica, por um lado. Segunda resposta é a questão do engessamento, tá? Em psicologia social, nós chamamos isso de naturalização. É bem interessante você anotar e pesquisar o que é a naturalização de comportamento e cristalização do comportamento. Então, eu creio sim que está nascendo uma geração equivocada de intérpretes que está conseguindo separar a língua de sinais da expressão corporofacial, como se desse para separar as duas coisas. Como se a expressão corporal e facial fosse um plus, fosse um detalhe da língua. Não é. A expressão corpóreo facial é parte da língua de sinais. Sem a expressão corporal facial, não existe língua de sinais. Existe uma sinalização manual, que é outra coisa, tá? Então,
o que está acontecendo é que os intérpretes estão sendo engessados e cristalizados por um sistema equivocado de ensino da língua de sinais. E por isso estão fazendo ela sem expressão nenhuma por causa do português sinalizado, ou porque estão aprendendo com ouvintes despreparados. E o terceiro comentário que eu faço dessa questão é, eu escrevo tudo, ó, eu escrevo absolutamente tudo. Sou muito científico até na resposta, eu não vou no achismo, tá? E o português sinalizado rouba a necessidade de fazer as expressões faciais. Ele tira, por exemplo, a palavra nervoso, aqui no Brasil, todo mundo sabe. Se eu fizer isso aqui, ó, nervoso, eu tô nervoso. Pronto, eu perdi toda a expressão facial porque eu me ative na boca. Agora, se eu não tenho a boca, eu sou obrigado a fazer a cara de nervoso. Eu tenho que fazer qualquer coisa. E aí, dá até para botar os graus de intensidade. Se é pouco nervoso, se é mais ou menos nervoso, se é muito nervoso. Então, é só fechando a boca que você evoca o corpo. Mas depois eu vou explicar o que é esse fechar a boca, que não é o que algumas pessoas também estão indo para outro extremo. Bom, essa é a resposta da número 1. Olha, eu não vou permitir que ninguém... A Jordânia Maria disse que pode ajudar também, e a Grace Pinheiro também, maravilha. E a Cláudia Libras também. Então, para quem que a gente passa agora? Levanta a mão aí. Para quem a gente passa agora? Para interpretar? Para Simone descansar. Pode ser a Cláudia? Camila. Foi a primeira que colocou. Camila Libras. Aonde está a Camila? Camila está aí? Camila, é com você agora, então, tá? Os próximos 15 minutinhos. Beleza. Tá? Pergunta número 2. Como podemos fazer uma interpretação coerente quando deparamos com surdos? Surdos é sordo, tá? Para o pessoal aí de fala espanhola. Surdo é sordo. Porque surdo é quem usa a mão esquerda. É outra coisa em espanhol, tá? Como podemos fazer uma interpretação coerente quando deparamos com surdos acompanhados de outras síndromes, como o autismo, o espectro autista Down, sendo que milhares de escolas de Libras agora não conseguem nem formar intérpretes de excelência? Achei maravilhosa a pergunta. Ou seja, como trabalhar com surdos que têm uma deficiência associada, né? Vários, eu conheci vários, tá? Coloquei 4 possibilidades. Primeiro uma pergunta. Que escolas são essas que estão formando intérpretes somente para interpretar em 2 ou 3 tipos de settings? Que escolas são essas no Brasil que só estão formando intérpretes para interpretar no nível acadêmico ou no nível eclesiástico? Que escolas são essas que não estão olhando a grande amplitude de surdos que tem no Brasil? Surdos crianças, surdos com deficiência, surdos pertencentes a outros grupos específicos, né? Pertencentes a gangues, a vários outros estilos de interpretação. Então, na verdade, essas escolas estão equivocadas, porque elas estão preparando profissionais para 2 ou 3 situações sociais, e não estão ampliando a formação desses profissionais para outras áreas, como, por exemplo, como interpretar para uma criança com síndrome de Down, que vai requerer muito mais corpo do que qualquer outro intérprete comum. Aliás, para interpretar para criança, requer muito mais linguagem corporal do que para qualquer outro, né? Segunda questão que eu coloco aqui. Os enfoques que nós temos hoje, basicamente, são os seguintes, os encapiés de interpretação. Interpretação em mídias, televisão, lives e outras coisas, interpretação educacional ou acadêmica e interpretação de música, que os surdos não dão bola para música. Interpretar música, eu já falei para vocês, é para agradar o ouvinte,
não é para agradar surdo. Mas essas são as 3 grandes coisas que estão fazendo. Aprender preparando para academia, ou para lives, para televisão e outros veículos, ou para música. Pronto, tá? Então, nós temos que sair desses 3 únicos focos. Eu quero dizer para vocês que somente na minha Federação Internacional de Intérpretes, que eu faço parte, eu vou botar a sigla aqui, para vocês pesquisarem, AID, ali, ó, que é a federação mais antiga de intérpretes do mundo. Entra lá no Google, nessa RID Interpretation. Só tem um livro deles que se chama assim, ó, 1000 settings de interpretação. Ou seja, 1000 situações diferentes para se interpretar. Sabe o que são 1000 situações diferentes? Então, gente, no Brasil, nós continuamos ainda sendo generalistas das interpretações e não especialistas. Nos falta muito, todavia, linguagem corporal específica para grupos específicos ou para situações específicas. Existe um corpo para o velório, já falei, existe um corpo para o cumpleaños, para o aniversário, existe um corpo para o casamento, um corpo para a televisão, um corpo para a criança, um corpo para a academia. Cada situação vai demandar uma linguagem corporal diferenciada. Não é uma só para todo mundo. Aí vem a questão da alteridade, tá? Terceiro ponto nessa questão. O meu módulo 6, se sair, eu vou trabalhar pelo menos 30 settings diferentes de interpretação. 30. Settings são situações, ambientes, tá? Que é o módulo 6. Agora, com esse tema da pandemia, não sei mais como é que vai ser, né? Mas, pelo menos, a proposta está aí. Inclusive, a ideia era simular a gente interpretando até num velório. Como é que é o corpo do velório? Entende? Porque intérprete profissional é chamado para todas as situações. E ele vai ter que fazer a transposição ideológica dentro da situação. E o sexto e último, o quarto ponto aqui, que é importantíssimo vocês anotarem aqui, para você escolher o tipo de corpo, você vai ter que verificar algumas questões aí, anota aí. O tipo de audiência que você tem. Todo intérprete bom, ele tem que olhar e ver quem é a audiência, quem está sentado ali, fazer aquele briefing, aquela perguntinha para quem convidou, para quem está ali, qual é a maioria dos surdos aqui, são de que nível, são de que idade, de que grupo social, para eu saber que tipo de linguagem corporal eu vou utilizar ali. Segundo ponto, análise do discurso, estudar lá na minha apostila, intersemiótica ou de escolhas lexicais, bota lá interpretação inabitual. Eu coloquei esse termo que é como se preparar para interpretar situações que você não foi avisado antes. Você chega e é uma situação psiquiátrica. E você vai ter que ter... A pessoa teve um surto psicótico. O surdo teve um surto psicótico. Você vai ter que ter uma língua de sinais que o acalme na hora de falar com ele. Que ele olhe para o seu corpo e o seu corpo possa ajudá-lo a se acalmar. Até quando o médico está falando com uma voz muito calma, dizendo, nós vamos medicá-lo, nós vamos tomar as providências, né? Talvez nós tenhamos que fazer uma contenção do paciente agora. Então, você vai ter que controlar todo o seu corpo e passar os sinais com uma cara muito suave, muito calma, porque essa é a intenção do médico, e você vai jogar essa intenção para você. Eu chamo de interpretação inabitual. A academia não nos prepara, ninguém nos prepara, é a vida que nos prepara, é o momento que nos prepara, é a experiência, é a caminhada, para a gente deixar o corpo em casa,
para vestir outro corpo quando necessário for. Deixar o seu próprio corpo em casa, para poder vestir o corpo necessário naquele momento. Outro ponto de vista que você vai ter que levar em conta, anota aí, é fazer o common ground. Você vai ter que baixar a sua interpretação na hora e utilizar só linguagem corporal. Algumas intérpretes aqui que eu conheço já tiveram que interpretar para surdos que não sabiam língua de sinais nenhuma. E não foram avisados. E nós chegamos na hora cheios de vocabulário, cheio de coisa, e tivemos que ficar só no corpo. É ou não é? Morrendo de vergonha, passando vergonha, mas tendo que fazer isso. Porque a situação requer isso. Então, é fazer o common ground. Aqui eu já diria, não o common ground linguístico, mas o common ground corporal. Fazer o aterramento do meu corpo. Fazer com que o meu corpo fale com o corpo do outro. Isso requer muita alteridade para poder fazer isso. Muito amor. Isso é um intérprete que eu chamo de intérprete de luxo, de excelência. Isso é pérola preciosa, tá? Não é a Gabriela que diz, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu só interpreto desse jeito. Então, só serve para determinado contexto. Não serve para a sociedade toda de surdos. É um intérprete que fechou, inclusive, as portas do seu próprio trabalho. Porque ele diz, eu só interpreto com português sinalizado e com cara de televisão. Fechou-se para o mercado, inclusive para o mercado de trabalho, tá? Outro ponto que você tem que anotar ali é, vai ter que ser vista as escolhas lexicais, as escolhas conceituais, teoria do sentido, teoria da desverbalização, pesquisa essa teoria da desverbalização, tá? E a teoria do sentido. Quem não fez a minha oficina intersemiótica, pesquisa essa teoria, porque essa teoria mostra como nós temos que pegar uma palavra e fazer uma cirurgia nela e transformá-la toda em várias palavras, que acaba sendo uma interpretação intersemiótica. É como abrir uma palavra e arrancar o sentido de dentro dela e jogar para o meu corpo. E não ficar preso no verbo, não ficar presa na palavra. Se chama desverbalização. Outra coisa que vocês vão ter que estudar é a questão da variação diastrática. Anote aí. Diastrática. Eu vou encher vocês de palavrões como sempre, tá? Diastrática. O que são variações diastráticas, tá? São aquelas variações que existem na convivência com grupos sociais diferenciados. Por exemplo, se você for interpretar dentro de um presídio, de um cárcere, e você quer falar com surdos presos, você vai ter que usar uma linguagem corporal muito malandra. Muito assim, aí, pô, entendeu? Ela é toda assim, ela é toda jogada. Eu me lembro que eu fui várias vezes em presídio, tive que conversar com surdos presos, surdos que já tinham pego, adaptado o comportamento daquele local, e eu tive que usar um corpo muito solto, um corpo muito fluido, para poder me comunicar com eles. Para poder não botar uma barreira de comunicação. Aquele corpo sério, aquele corpo do pastor, eu tive que deixar de lado e trazer um outro corpo. Isso se chama variações diastráticas, tá? Professor. Oi. Professor, nós vamos sair, agora que a gente ficou conversando muito no começo, nós vamos sair rapidinho e entrar no mesmo link. Já passou 45 minutos. Tá bom? Daí eu vou pedir para a Grace fazer um pouquinho no lugar da Camila, pode ser? Fazer a interpretação para o surdo.
Tá bom? Então, a gente vai sair da reunião, que faltam só 1 minuto e 20 segundos, e vamos entrar tudo novamente para ficar mais 45 minutos. Peraí. Tá bom? Pode ser? Então, vamos sair agora, fechar e entrar de novo. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Tá bom? Vai ter que sair. Lá no mesmo link. No mesmo link, pessoal. No mesmo link que vocês entraram, sair e entrar de novo. Tudo bem? Tá. Como é que sai e entra de novo? Só fechar, é só fechar, Eliane. Você fecha aqui no canto da sua tela e daí você entra no mesmo lugar. Então, eu estou fechando e não tá. Eu estou clicando no X e não fecha. Não aparece, quando você clica, aparece. Peraí. Leave meeting e cancel. Isso, cancel, daí cancel. cancel. Isso. Cancel. Linguagem corporal e facial. Como lidar com a nova maneira de interpretar online, com espaço reduzido e em tela pequena e mais as máscaras. A máscara é mascarilha. E para quem está escutando, mascarilhas. Tá? Bem, eu coloquei 2 alternativas aqui como sugestão. Primeiro, óbvio que você vai usar somente o roleplay e o proforma. As interpretações do tipo roleplay, tá? Só para colocar o nome técnico, tá? E proforma, tá? Você vai usar essas 2, tá? O roleplay, que é o movimento da cintura para cima, se chama roleplay, tá? E proforma é o uso dos dedos nos sistemas de classificação, tá? Aí vai dar tranquilo para você fazer as coisas todas aqui, tá? Dessa forma, né? E brincando. Então, esquece o shifting. A dica que eu dou para vocês é vocês construírem, pedir de agora em diante, que a igreja, a instituição, a escola, a faculdade, seja o que for, faça uma espécie de caixotinho de 1 metro por 1 metro, que seria uma muretinha alta de 1 metro por 1 metro, para você colocar no chão e você se movimenta para a direita e para a esquerda e o seu pé toca ali e você sente, você faz o enquadramento na câmera e aquilo fica marcando o seu espaço lá embaixo. Esse espaço deve ter uma altura de uns 30 centímetros, tá? Aí você sente bem aonde o pé bate aqui na direita e bate na esquerda. Então não vai ter problema de você sair do enquadramento. O quadrado fica no chão, feito de madeira. Me fiz claro? Você pode ir o máximo para frente, o máximo para trás e o máximo para os lados, sem sair do enquadramento da câmera. Você faz o teste antes e depois você tem liberdade para pular no quadrado, dançar no quadrado, fazer o que você quiser, tá? É uma dica, uma pena que eu não tenho aqui como desenhar para mostrar para vocês, mas eu acho que vocês entenderam, né? Tá? Ok, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Volto a dizer que a expressão facial não é uma opção e não tem como interpretar de máscara. Interpretar de máscara, você esquece. Esquece porque isso não existe. É como eu fazer a palestra para vocês assim, ó. Isso aqui não é um charuto, é pior, como é que é o nome disso? Me deu um branco. Habano. Habana, Habana, pero não Havana. Pode ser uma Havana, pero Cachimbo. Cachimbo, graças. Cachimbo, tá? Assim, estou eu falando com vocês agora. E nós vamos continuar nossa aula e vamos ver se vocês entendem o que eu estou dizendo, porque aí eu vou ficar falando sozinho na live. É a mesma comparação. É um absurdo querer interpretar com máscara para surdos. É um verdadeiro absurdo. É fazer isso aqui, ó. Né?
Aí você fica, né? A cara de susto, olha a cara de susto como fica. Olha a cara de susto. Quer dizer, gente, acabou com a língua. Então, não existe isso. Esquece. Aí, eu tenho uma sugestão para vocês, para o futuro, que a gente vai ter que pensar. Pedir que as instituições mandam fazer um biombo de acrílico ou de vidro, igual aqueles biombos que tem para baterista, transparente. Então, se você tiver que ficar no público, que vai ser difícil com esses surdos, dificilmente com essa pandemia, nós voltamos muito cedo para o público, aí, se precisar, faz um biombo de vidro ou de acrílico e interpreta com tudo ali. Porque mesmo a máscara que aparece a boca, ela é um quebra-galho para surdos que lê os lábios. Mas ela não sustenta a atenção de um surdo durante essa interpretação. Não, essa máscara também essa aí é só para comunicação ali, mas não para interpretação oficial. Isso aqui é um ruído de comunicação. Se imagina que um óculos desse já dá brilho, uma máscara inteira fica brilhando todo o tempo. Então, sem máscara. Nós vamos ter que sensibilizar as instituições e dizer, novo modelo interpretativo, pós-pandemia. Ninguém foi avisado, e agora a gente vai ter que se adaptar e criar novos recursos para facilitar essa comunicação, tá? Bem, próxima pergunta, como podemos minimizar a perda expressiva com as máscaras faciais? Acabei de dizer, já está aqui dentro da outra. Agora a pergunta é bem psicanalítica. Gostei. Pode explicar de novo o que é vontade e abandono do eu? Cite um exemplo. Abandonar o próprio eu ou ter a vontade de fazer. Bem, a expressão vontade e abandono do eu é uma expressão do Stanislavski, do teatro realista. Você vai ver lá na apostila, tá? Do Stanislavski, teatro realista. Stanislavski. Tem autores que falam que... Opa! Stanislavski. Tem autores que falam que é com Y e outros falam que é com Y, tá? Stanislavski, isso. O que é abandono do eu? É o seguinte, dentro do teatro realista, ele coloca essa postura como uma condição sine qua non para a corporeidade do ator. Todo ator tem que fazer isso. O ator deixa de ser ele para ser esta outra pessoa que é a proposta da cena, para que seja verdadeiro, para que não seja caricato e para que convença a plateia. Tem que ter abandono do próprio eu para convencer os surdos da interpretação que você está fazendo. Por exemplo, a diferença do corpo e emoções entre duas pessoas distintas que interpretamos, sejam elas reais ou fictícias. Eu vou dar o exemplo do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo. Caperucita Roja e el Lobo. Los dos, por exemplo. La Caperucita, Chapeuzinho Vermelho. Então, o Chapeuzinho, você vai ter que pegar um Chapeuzinho imaginário. Se você está sozinho, você vai criar a sua Chapeuzinho. Mas, se não, você vai entrar dentro do discurso de quem está contando a história. Então, como a Chapeuzinho, originalmente, é uma menininha, é uma menina ingênua, pura, provavelmente de 12 ou 13 anos, vai ter que ser esse corpo que você vai colocar. E daí você sai do Chapeuzinho e entra no lobo. Imagina o lobo mau, né? Porque você está contando a história para crianças. Não é você que tem que se agradar. A história tem que chegar na criança surda. E você é o instrumento que está sendo usado nessa hora.
Não tem como o Chapeuzinho Vermelho ter cara de academia. Uma Chapeuzinho com doutorado. Eu sou Chapeuzinho Vermelho. Desse jeito, com essa cara, sem cara infantil, sem nada. Imagina Chapeuzinho Vermelho de barba. Por isso que eu digo, a Almarada, os intérpretes homens de barba. Quer dizer, vai ficar tragicômico. Um Chapeuzinho Vermelho vai virar um transexual. É ou não é? O surdo vai dizer, não estou entendendo. A criança surda vai dizer, pode, barba, pode. Vai dizer, olha, esse chapeuzinho aqui, nos dias de hoje, pode. Né? Quer dizer, você sabe que você vai ter que jogar com dois corpos totalmente diferentes. Então, se você não tiver muita cara de pau e muito abandono do eu, não vai acontecer história nenhuma. A criança vai sair dali triste, porque ela não entendeu a infantilidade do Chapeuzinho e nem a braveza, a maldade do lobo. E aí haja corpo, para você poder trabalhar essas duas mudanças de velocidade. Tem um exercício que quem fez oficina comigo, lembra? Que eu fazia a velocidade das emoções. Lembra que eu dizia assim, triste, alegre, triste, alegre, triste, alegre. Chegava uma hora que o pessoal não sabia o que fazer, porque eles tinham que fazer tudo num corpo só. E é possível. É possível. E é maravilhoso, tá? Segunda pergunta, agora eu vou entrar. Por exemplo, o cara está interpretando uma esposa desesperada, desabafando, e um marido frio e psicopata, totalmente indiferente aos sentimentos dessa mulher. Não tem como não ter dois corpos totalmente diferentes. Uma mulher clichê, totalmente nervosa, o homem não me entende, estou sofrendo, e o marido... Sofrimento é problema. Eu? Imagina você sair disso e entrar nisso. Aí para nisso e entra nisso. Tá? Tem que ter abandono da própria vontade para fazer a corporeidade. E agora eu vou entrar na psicanálise e na psicologia, que é o segundo ponto. Que a Josi entrou em cena aí, é psicóloga, ela vai saber bem o que eu estou falando, né, Josi? Em havendo resistência por parte do intérprete para esse abandono do eu e da vontade própria, se ele fizer resistência, a pergunta é assim. Aliás, a primeira questão, abandonar o eu é sair do narcisismo. Tem muito intérprete narcisista. E intérprete narcisista tem que se tratar. Porque o narciso se ama, se olha no espelho, no reflexo da água, e ele nunca quer ficar feio. Para ele, para o narcisista, fazer essas caras e bocas vai deixar ele feio em cena. E ele não quer pagar o preço de ficar feio. Ele sempre quer ficar bonito e elegante. Ele não está preocupado com o discurso do outro que ele está interpretando, e também não está preocupado se essa mensagem está comunicando de verdade. Ele está mais preocupado com a sua autoimagem pública do que com a comunicação que precisa ser feita. É um intérprete narcisista, está na profissão errada. Não tem como um ator entrar no narcisismo e dizer, não, eu não interpreto. Olha, meu querido, então, se você só interpreta o homem rico e milionário, vão ter poucos papéis para você. Por exemplo, Fernanda Montenegro, ela é uma mulher que consegue interpretar desde uma central do Brasil, eu não sei quantos de vocês viram, uma mulher lutadora, uma mulher pobre, até uma milionária. E ela consegue cara para tudo. Ela consegue corpo para tudo. E por isso é a atriz que é. Por isso é requisitada do jeito como sempre foi. A vida inteira. Por essa capacidade de transposição e de sair do narcisismo doentio. Né? E a outra questão que eu trago aqui, desse embodiment, dessa corporeidade, pergunte para você mesmo, por que eu escolhi ser intérprete? E a minha irmã, que é psicóloga, disse, Marco, comenta com eles, até esse livro aqui, eu li, foi muito bom,
A capa é horrorosa, muito brega a capa, mas é um livro de psicanálise que diz assim, a escolha profissional em questão. E eu li esse livro e rompeu muitos paradigmas na minha cabeça. E aqui ele questiona muito assim, eu escolhi determinada profissão para, anote aí e pesquise, tá? Para sublimação ou reparação. Gente, isso aqui me deixou, ainda bem que eu fiz terapia, mas tem muito intérprete que aceitou a carreira de ser intérprete porque está sublimando alguma coisa. Vão ler aí e ver o que é isso. Ou estão querendo reparar alguma coisa da infância. Aí é muito complicado, porque um profissional que gere a sua profissão a partir das suas feridas não tratadas, vai ser um profissional que vai se ferir ou vai ferir as outras pessoas. Então, questione muito por que você está nesse trabalho e por que você não tem coragem de sair de si mesmo e se abandonar com generosidade para fazer o corpo para que o outro entenda. Tá? Cuidado com a motivação que coloca o intérprete nessa profissão. Essa motivação pode ser uma bênção, como pode ser uma barreira. Pode ser um motivo de alegria, como um motivo de tristeza, tanto para você como para quem está assistindo você. Tá? Outra questão que eu vou pedir que vocês estudem é sobre subjetividades e transposição cultural. Tá? Subjetividades e transposição cultural. Isso vale transposição cultural. Isso aqui serve muito para você entender a necessidade do abandono do eu e da vontade para poder se comunicar com outros povos. Quando eu estive no Chile, no sul do Chile, uma cidade chamada Temuco, no sul do Chile, Temuco, as crianças surdas, era uma escola enorme, tinha umas 300 crianças surdas. E elas queriam entender a ressurreição de Cristo. E queriam que eu interpretasse. Só que eu não sabia língua de sinais chilena, como não sei até hoje. Aí eles diziam, mas a gente quer ver, a gente quer ver, a gente quer ver. Aí eu disse, então tá, então eu vou tentar com o meu corpo fazer a ressurreição. E eu me abandonei, eu estava com roupa, com calça elegante, eu estava com camisa branca. Queridos, eu deitei no chão, eu me embarrei todinho, porque eu morri, eu tive que morrer, eu caí no chão, eu morri e me levantei. As crianças surdas aplaudiram de pé, mas naquela hora eu não pude mediar a minha roupa, não estou preparado. Não, eu me joguei na situação, porque eu precisava falar com eles. E eles queriam ver como é que fazia. Mas aí vem dessa capacidade de fazer, entender a subjetividade do outro e sair do mim mesmo, para poder ajudar o outro, como ele entende, e não como eu acho que ele deve entender. Quem me diz como eu devo interpretar é quem está me assistindo, e não eu dizendo para ele. Quem está olhando para mim é que vai dizer como é que deve ser. Não é eu que tomo a decisão final de que tipo de linguagem corporal eu vou escolher. É o outro para o qual eu estou interpretando. Espero que eu tenha me feito claro. Por exemplo, já chegou surdo para mim, no meu gabinete, para fazer particular, e disse assim, eu odeio língua de sinais. Eu só quero leitura labial. Eu disse, não tem problema, nós vamos conversar assim de agora em diante. E eu conversei todo o tempo assim, porque o meu objetivo não é estabelecer briga. O meu objetivo não é ganhar a briga. O meu objetivo é fazer vínculo. E para fazer vínculo, eu preciso me abandonar. E se o surdo olha para você e não consegue fazer o vínculo com a sua linguagem corporal, ele para de olhar para você. Ele não quer mais a sua interpretação. Esse vínculo na linguagem corporal é tão importante quanto o vínculo do terapeuta com o seu paciente. Uhum. Se a gente não simpatiza com o psicólogo, não faz o vínculo, né, Josi? Ele pode ter
ser PhD em Harvard, que o cara vai dizer, eu não quero esse psicólogo, eu quero outro. Entenderam, meus amados? Na hora de interpretar, fala muito mais o vínculo que se estabelece do que o número de cursos ou certificados que você tem. E aí, precisa de muita entrega, muito amor e pagar um preço. Se o intérprete não está disposto a pagar o preço, ele está na profissão errada. Está no trabalho errado, que vai trazer sofrimento para ele e para quem está assistindo. Para os dois, tá? Próxima pergunta. Dicas para adaptar o embodiment no pequeno espaço para transmissões online. Já respondi. 7. Muitos intérpretes deixam de usar linguagem corporal expressiva por medo de serem ridicularizados por leigos no assunto que dizem ser exageros. Como vencer esta barreira? Bom, questões a serem avaliadas aqui. Primeiro, para quem nós interpretamos? Interpretamos para surdo ou para ouvinte? Primeiro, você tem que ter certeza de para quem você está interpretando, para quem você quer agradar. Eu não estou preocupado com a opinião do intérprete, eu estou preocupado com a opinião dos surdos que estão me vendo. Se eles estão dizendo, maravilha, adorei, estou ficando doido, continua, vai, eu vou. Eu não boto meu foco em ouvinte. Tira o seu foco de ouvinte. Primeiro aspecto. Segundo, quem deve se agradar da sua interpretação? Surdos ou ouvintes? Eu acho que você já tem a resposta. Terceiro aspecto. Quem deve validar a sua interpretação? Surdos ou ouvintes? Os surdos, eles é que têm que dizer, tá bom, tá demais, diminui um pouco. Sobe mais. A língua é deles. Eles é que têm que nos corrigir. E eles têm que ter espaço para fazer isso. Tem que dar espaço para eles fazerem a correção. E quinto e último ponto aqui. Se essas pessoas que estão rindo de você são leigos no assunto, então é o maior motivo para você não levar em conta, porque leigo só fala bobagem. Você vai dar bola para o que leigo está falando? Leigo falando tonteria? Fica na sua, meu amado. É leigo. Cada um no seu quadrado. E aí, se o leigo é leigo, não por maldade, mas por ignorância, aí talvez, se a situação for em igreja, e o pessoal está achando que é muito corpo, aí você tem a responsabilidade de chamar o líder religioso e explicar, olha, uma língua assim, tem muitas caras e bocas, vai ficar todo mundo olhando para você, para mim. Aí você sensibiliza aquele grupo, que essa língua é assim. Aí eles vão parar de criticar. Então tem o leigo maldoso, que fala porque não entende e está falando, e tem o que não foi por maldade. Aí você que sabe o público que tem. Todo mundo faz um minuto assim, ó, de ginástica, vai lá, faz um. Aí, isso. Vamos aproveitar e trocar a Grace pela Simone, pode ser? Tem mais uma pessoa que se prontificou. É a Camila, a Grace, a Simone, quem foi outra pessoa? Tem uma terceira pessoa, que agora eu não consigo achar aqui o texto. Não lembra quem é? Tem alguns de vocês que estão com uma carinha tão esgotada, eu também... Quem que falou que vai interpretar a Jordana? Eu tentei dar um presentinho para vocês, mas tudo bem, é só esse presentinho, daí daqui um pouco vocês vão descansar, tá? Eu entendo, não é fácil. Esse negócio aqui... Eu acho que a pessoa desistiu. E é que já não está dormindo, ó. Pode ser a Já Simone, correu então. na frente da tela, já dormiu. Vai lá. Pode voltar, Simone, Si. Obrigada. Para a Grace descansar um pouquinho. Depois volta para a Camila e depois volta para a Grace, ok?
Obrigada. Pode continuar, professor. Estamos terminando. Existem intérpretes que são bons nas interpretações, mas não têm expressões corporais e faciais nenhumas. O que fazer quando se exerce um cargo de liderança sobre esse intérprete e não quer perdê-lo? Bem, eu não entendi muito a pergunta, porque para mim uma pessoa só é boa na interpretação quando ela tem o conjunto todo. Para mim, eu considero boa quem sabe léxico e sabe como usar esse léxico. Então, talvez aqui a questão seja assim, a pessoa tem bastante vocabulário, mas é inexpressiva. Aí é outra história, tá? Então, eu digo assim, se essa pessoa tem bastante vocabulário e é inexpressiva e está no seu grupo, como é que eu resolvi isso no meu trabalho sempre? Eu sempre tive equipes gigantes de intérprete, era entre 25 a 30 intérpretes, imagina, numa equipe só, 25 a 30. Então, como é que eu resolvia? Eu dizia assim, olha, vocês têm a alegria e o azar de me ter como líder. A alegria, porque vocês podem, aprender, toda semana vocês podem aprender comigo várias coisas de interpretação. Mas o azar é que sempre quando eu subir para interpretar, inevitavelmente os surdos vão comparar vocês comigo. E eu não vou descer por sua causa. Você é que vai ter que subir para chegar onde eu estou. E eu e os surdos vamos fazer de tudo para você subir. A gente vai descer onde você está e vai subir com você. Agora, se você se recusa, aí o problema é seu, não é mais nosso. Porque você não vai nivelar a interpretação por baixo. As pessoas que não têm qualificação ainda corporal, elas têm que ou buscar ou dizer sinceramente, eu não tenho condições de fazer isso ainda. Me bota em trabalhos menores, em trabalhos mais simples. Porque a comparação, meus queridos, nós ouvintes comparamos os palestrantes, sim ou não? Nós comparamos os conferencistas, nós dizemos se aquele cara fizer uma live, nem que ele mandar dinheiro pelo correio, eu não assisto, porque é um chato. É ou não é? Agora, se fulano promover uma, eu pago, mas eu vou assistir. Porque é uma maravilha a aula dele. Então, gente, essa questão aqui, como fazer, essa pessoa vai ter que buscar, vai ter que correr atrás do prejuízo, lamento dizer. Já aconteceu comigo na época que a gente fazia reuniões, conferências com um monte de gente, lembra que saudade dessa época? Fazem 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 1 mês. E eu cansava de chegar nos eventos, aconteceu em Minas Gerais uma coisa horrível. Eu fui fazer uma palestra, estava eu e outra intérprete, que era mega do estado do Brasil, eu do outro estado, aí subimos. E nós trocamos, eu disse, você fala e eu interpreto e depois nós trocamos. Quando ela interpretou a minha palestra, os surdos não entenderam quase nada. O que eu vou fazer? Eu conheci a moça lá no evento. Aí, na hora que trocou, depois do intervalo, ela fez a palestra dela e eu interpretei, eu fiz o que eu faço. Eu nem vi como que ela estava interpretando, porque eu estava fazendo a palestra aqui e ela estava fazendo ali. Eu entrei na palestra dela e fiz. Os surdos aplaudiram de pé no final. Eu quase morri de vergonha. Eu fiquei com vergonha. O que aconteceu? Essa mulher ficou com ódio de mim. Mas imagina o que eu vou fazer. Ela é que tinha que se resolver. Não era eu que tinha que baixar o meu nível de interpretação para poder equalizar com o dela. Entenderam a ideia? Essa mulher tem ódio de mim até hoje. Aí marcaram 2 workshops depois. Aí deu intervalo, foram almoçar, voltaram de tarde. Era um workshop com ela e o outro comigo. Tinha assim, 200 pessoas no meu e 20 no dela, mais ou menos assim.
o que eu ia fazer. Aí a promotora do evento disse, olha, professor, o senhor vai ter que mandar a gente embora, porque a mulher lá está magoada. Mas eu não fiz aquilo de propósito. Então, vocês têm que entender que você tem que continuar crescendo sim, independente do que os outros vão falar. Para com essa mentalidade brasileira de ter que andar em tribo. A tribo toda pensa igual, todo mundo anda junto, todo mundo... Isso aí é coisa de tribo. Temos que abandonar esse pensamento. E cada um tem que crescer tudo que possa e ser o melhor que possa ser. Não para a sua vaidade, mas para aquele que está recebendo a sua palestra. Ele merece o seu melhor. Tá? Vimos na apostila vários tipos e vários personagens. Tem intérpretes que fazem um tipo de interpretação sempre, ao invés de treinar vários personagens. Como podemos identificar se estamos fazendo tipo ou personagem? Bem, meus amados, está lá na apostila. A diferença básica de tipo de personagem, primeiro, quem vai dar para você é o orador. Se ele é um stand-up comedy, se ele é um cara palhação que está contando piada, você vai ter que virar um stand-up comedy e fazer tipo. Se ele chega e diz assim, chegou lá o velho, bem caquento, chegou o velho bem caquento e disse, minha filha, eu tenho 90 anos, mas eu tenho saúde de 15 anos. Eu consigo tudo. E ele tá, o cara fazendo isso e todo mundo se rachando de rir. Ele está fazendo um tipo. E o intérprete assim, eu idade 90, mas de verdade parece 15. Os surdos ficam furiosos, porque eles dizem assim, por que os ouvintes têm direito de rir e nós não temos direito de rir? Você vai ter que jogar o corpo, fazer o velho e criar o tipo. Aí os surdos se matam rindo. Isso é um tipo que você faz, tá? Tipos são aqueles que são personagens que são iguais sempre, nunca evoluem. E personagem aí é aquela história lá que eu já contei para vocês, do Abraão sacrificando o filho Isaac. Lembra daquele exemplo clássico que eu dou? Né? Aí é um personagem, é uma pessoa de verdade. Imagina, eu disse para vocês que teve surdo que saiu da igreja brabo com o Abraão, porque disse, como que pode o pai ia matar o próprio filho? Que sorte que o anjo chegou e salvou. Como se o coitado do Abraão quisesse matar o filho. Por quê? Porque o intérprete simplesmente disse, Abraão pegou Isaac, levou o sacrifício. Vai matar, anjo chegou. Quer dizer, o surdo saiu furioso com Abraão, né? Então, esse personagem, ele deveria sofrer na hora que vai tentar matar o filho, é ou não é? Fazer aquela coisa do, puxa vida, e às vezes o orador está dizendo na voz, imagine que sofrimento! Anota nas tábuas do coração, emoção não se interpreta, emoção se sente, emoção se vive. E aí vem o personagem com a emoção verdadeira, porque emoção não se interpreta, emoção se corporifica, se faz o embodiment dela. Terminando. Faltam 5 minutos para a gente começar de novo, tá bom? Quando temos 2 ou mais intérpretes na interpretação, e um faz trabalhando expressões corporais e o outro não, fazendo cair a qualidade, devemos diminuir as expressões para não ficar nítida a diferença de um para o outro. Ao contrário, azar é dele que foi interpretado do seu lado e você sabia mais pouco que ele. Ele que vai fazer curso de teatro, vai pagar, vai fazer formação, que você não vai baixar por causa dele, de jeito nenhum. Eu vou interpretar do jeito que eu sei, que eu fui contratado na formação que eu tenho, ponto final. Se você está com ciúmes, não conseguiu, você vai ter que se tratar, meu querido. Você vai ter que buscar recursos para melhorar. Então, isso bate com a questão que eu já falei anteriormente, tá? Eu não vou bater muito nessa tecla aqui. Penúltima. Gostaria que o professor Marco falasse um pouco mais
sobre a construção ideária e sobre as expressões feitas com a boca. Muitos têm dúvidas ou são mal orientados de que não se pode mexer a boca. Já existem alguns registros formais desse uso como parte importante da linguística da Libras? Fui a pesquisa, tá? Mas como vai cair, né? Aí nós vamos encerrar. Falta quanto? Desculpa, faltam 3 minutos. Então já vai cair. Tá. Essa. Eu acho que dá para responder essa, não dá? Tá, eu vou botar o nome da tese para você pesquisar ali, tá? Anota ali a tese que você vai pesquisar. De gestos. Depois, todos esses nomes que o professor está colocando aqui na live, eu vou colocar nos grupos. Tá bom? Tá, ó. Aí vai a tese de doutorado e a autora. Aí vai a autora, tá? Eu não achei no Brasil uma tese que me satisfizesse e achei na França uma tese de doutorado feita na Universidade de Marseille, Le Gestes non manuels en langue de signes française. Se chama Os Gestos Não Manuais na Língua de Sinais Francesa. Eu sei que está em francês, da Émilie Chatelat-Pellet. Você vai botar lá no Google Tradutor e ele vai ajudar bastante você. Mas essa tese está completíssima sobre movimentos de boca e movimentos de face que acompanham as línguas de sinais. A pesquisa dela é na língua de sinais francesa, mas vale para qualquer língua de sinais do mundo todo. Uma pesquisa aprofundadíssima de doutorado, tá? Então, anote ali o nome para você pesquisar e ter como fonte de consulta para explicar essa questão. E agora a gente vai parar, vai conectar e vai voltar para terminar. Isso. É isso, né? Sim. Terminando, então. Vai lá. Vamos fechar e vamos entrar de novo, ok? Para terminar. Todo mundo ouviu? Tudo ok? Dá um okzinho aí.